Então, a casa era uma casa turbulenta. Além disso, muitas pessoas, às vezes, vinham da França se refugiar em Genebra, protestantes. E o que Calvino fazia quando chegavam protestantes para se refugiar em Genebra? Ele acolhia na casa dele. João Calvino era muito hospitaleiro, ele recebia. Então ninguém consegue entender como foi que Calvino conseguiu escrever tanto numa casa assim. Como é que ele conseguiu escrever tanto numa casa desse jeito? A criançada se matando, né? A Idelete tentando... Os historiadores imaginam que as mulheres eram mágicas, né? Porque para deixar o gênio, ele era um gênio, ele foi um grande gênio, né? O próprio Papa, quando João Calvino morreu em 1564, o próprio Papa disse, olha, se eu tivesse servos como esse homem, os meus domínios se estenderiam de mar a mar. O mundo, eu teria o mundo em minhas mãos, se eu tivesse servos como esse homem. Porque João Calvino era um gênio na política, um gênio na teologia, ele era um homem muito inteligente. Então, como essas mulheres, a Idelete e essa mulher ali agregada ali da casa, faziam para manter a ordem, ele poder estudar, é um mistério. Tá? Isso é um mistério, não dá para saber. Né? E Calvino, ele adoecia eventualmente em virtude dos conflitos que havia na casa. Ele era essa figura assim, sensível, essa figura mais delicada do ponto de vista emocional, além de lidar com as doenças que ele tinha também. Isso também fragilizava bastante. Okay? Então ele voltou para Genebra, com a Idelete, ali, formou ali o seu lar, onde ele permaneceu até a sua morte. Pode prosseguir? Em 1559... publicou a última edição das Institutas e fundou a Academia de Genebra. A última edição das Institutas, 1559, já com os quatro volumes. É importante lembrar também que João Calvino não era só um escritor e um estadista, alguém governava a cidade. João Calvino ele tinha uma preocupação muito grande também missionária, uma preocupação missionária muito grande. João Calvino ele fundou gráficas em Genebra que produziam folhetos em francês, que eram contrabandeados para a França, para que o país dele fosse evangelizado. E quando a Academia de Genebra foi fundada, e chegavam alunos que não tinham condições de pagar os seus estudos, ele pessoalmente, ele saía de porta em porta, pedindo ajuda financeira. Calvino não era um homem rico. Em Estrasburgo, por exemplo, ele teve que vender alguns livros dele para sobreviver. Isso é muito difícil para um estudioso, ter que vender seus próprios livros. Mas Calvino teve que fazer isso, vender seus próprios livros para poder sobreviver. Então, fases difíceis que ele passou. E ele saía de porta em porta, um homem importante, uma autoridade da cidade, saía de porta em porta para levantar recursos para alunos que precisavam. Inclusive Calvino enviou missionários para o Brasil. Os primeiros missionários que chegaram ao Brasil, protestantes, foram enviados por Genebra, pelo próprio João Calvino. Okay? E foram mortos por José de Anchieta. Calvino foi pregador, mestre, administrador. Ele acolheu refugiados protestantes, como John Knox. John Knox é escocês. Escreveu inúmeras cartas, sermões, comentários bíblicos, tratados apologéticos e obras litúrgicas. Então há muito que aprender com João Calvino. Tem vários comentários que você consegue ler há em português, muitos comentários dele, você adquire em qualquer livraria evangélica, você tem acesso, você pode aprender muito com João Calvino. Hoje em dia o crente ignorante de doutrina é ignorante porque quer. Ele quer ser ignorante. Ele não conhece doutrina bíblica porque é preguiçoso. Decidiu ser ignorante e fica aquela história, o Espírito dirige. O Espírito não dirige vagabundo. O Espírito não dirige preguiçoso. Deus não ama nenhum tipo de negligência. Inclusive a negligência intelectual, ele não ama. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. Eu não tenho que estudar nada e vem lá o Espírito Santo e me dirige. Não é assim. Tanto não é assim que Deus deu um livro para o homem. Por que Deus deu um livro para os cristãos? Se eu dou um livro para você,
é porque eu quero que você estude. Deus não nos deu um passaporte para o... Como é que chama esse parque aqui? Deus não nos deu um passaporte para o Beach Park. Foi isso que ele deu um livro. A vida cristã não é um carrossel. Ele deu um livro para que nós estudemos. Então Deus quer que o seu povo leia. E tanto é assim que deu um livro para nós. Ele quer que nós leiamos. Então, os pastores do passado, os crentes do passado, eles não tinham nada. Não tinham nada, não tinha nenhum livro traduzido, pouquíssimas coisas traduzidas e ainda de má qualidade. Hoje só é ignorante quem quer. Há muita coisa, há muito que aprender e tudo na nossa mão, a preço acessível, qualquer um pode estudar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. E Calvino tem muito para oferecer, ele tem muitos livros escritos e estão em português, você pode ler. Ok, aqui é a primeira edição das Institutas, ok, pode prosseguir. Essa aqui é uma gravura bastante conhecida, né? O que é que nós temos aí? Nós temos Calvino aqui, né? E aqui quem é? Que é Farel, né? Ele está fazendo com a mãozinha esticada, né? Está rogando uma praga poderosa lá, né? Deus amaldiçoe a paz. O Calvino até assustou, né? Até para trás, né? Até afastou. Porque Farel foi muito veemente nessa palavra. Essa palavra entrou no coração de Calvino como uma espada. Ele mudou totalmente a sua decisão. Então essa gravura é muito conhecida por causa disso. Ok, pode mudar. Aí Genebra, após ali está escrito: depois das trevas, luz. Depois das trevas, luz. Então Genebra foi um centro protestante, um estado protestante, né? Então um exemplo na realidade do que a palavra de Deus pode fazer, né, numa cidade, se ela for usada inclusive na política, né? Havia rigor, claro. Calvino ele realizou alguns excessos, né, mas na cidade havia ordem, tanto que expulsaram Calvino de Genebra. Nós vimos lá, 1538. Mas chamaram de volta. Né? Ruim com ele, pior sem ele. Né? Traz de volta porque a cidade sem ele não tem condição. Né? Então é muito bonito ver esse impacto da reforma sobre o Estado, né? Sobre Genebra. Ok, sequência. Olha aí Delette de Bure, com quem Calvino se casou em Estrasburgo. Guilherme Farel, que fez o casamento, né? Ele que foi o pastor que fez a união. E Guilherme Farel escreveu dizendo que ela era até bonitinha, né? E ela é mesmo, né? O rostinho dela é bonitinho, né? É uma mulher jovem e simpática, né? Calvino viveu com ela anos muito doces, né, com a sua esposa. Mas ela faleceu, né? Calvino ficou sozinho. Ela faleceu. Foi uma grande dor para Calvino a morte de Delette. Ok. Aí os pastores de Genebra. Pode mudar. A última edição das Institutas, 1539. Mudar. É interessante isso aí. São caricaturas de Calvino feitas por um aluno. Então dá para ter uma ideia mais ou menos aí de qual era a aparência dele, né? A partir dessas caricaturas. Os alunos que não estudam, eles não prestam atenção na aula, eles ficam fazendo caricatura do professor, né? Então eu dou aula de teologia já há muitos anos e eu tenho várias caricaturas minhas que depois no final do ano eles criam coragem e me dão, né? Pastor, isso aqui é um desenho que eu fiz de você, né? E tem umas que são parecidas mesmo, né? Foi através de uma delas que eu vi que eu estava gordo, né? Eu falei, nossa, sou eu esse aqui, estou gordo, né? É você, né? Eu tenho algumas guardadas lá. Os alunos de teologia costumam fazer isso, não querem prestar atenção, acabam fazendo essas coisas aí. Ok, então muito importante aqui, eu quero compartilhar com vocês, aqui nessa última parte, o pensamento de João Calvino, porque aqui é algo relacionado bastante à nossa edificação, ao nosso crescimento espiritual, entender o pensamento de João Calvino, compreender
o que ele ensinou e a relevância disso para a nossa vida, a vida cristã, a vida com Deus. Por que o pensamento de Calvino é tão importante para a vida com Deus? Então veja aí o primeiro item que aparece. Primeiro, a revelação geral. O que é a revelação geral? É a revelação de Deus na natureza. O modo como Deus se revelou na criação. A revelação geral, por causa do pecado, é insuficiente. Calvino fala, olha, a revelação geral é boa e clara, mas o pecado que há no homem não permite que o homem adore a Deus através da revelação geral. Quando o homem tem contato com a revelação geral, em vez dele adorar o Criador, sabe o que ele faz? Ele adora a criatura. Onde Calvino aprendeu isso? Calvino aprendeu isso em Romanos capítulo 1. E ele fala o seguinte, daí a necessidade da inspiração bíblica e da encarnação. Nós precisamos, ele fala, nós precisamos de uma revelação mais específica, porque a revelação geral ela é insuficiente para quebrantar nosso coração. Para quebrantar o coração do homem é necessário a inspiração bíblica, a palavra inspirada, que revela o amor de Deus através da encarnação do seu Filho. É isso que quebra o coração de alguém. Então, não adianta eu provar para as pessoas que Deus existe através da criação. Isso pode até ter sua utilidade. Há pessoas que fazem isso e devem ser estimuladas a fazer isso, a provar a existência de Deus através da criação, porque a criação é um livro que prova a existência de Deus, mas isso não vai transformar o coração de ninguém. Eu tenho que ir além disso, além de mostrar que Deus existe através daquilo que Ele criou, eu tenho também que apresentar às pessoas a revelação especial de Deus, a pessoa de seu Filho e o testemunho acerca dele presente nas páginas da Escritura. Isso é apresentar o Evangelho a alguém. Quando eu vou falar de Cristo para alguém, é nisso que eu devo me concentrar. Eu não posso ficar me concentrando em outras coisas, nas provas da existência de Deus, como faziam os escolásticos. Não, eu tenho que me concentrar na apresentação do Evangelho da pessoa de Cristo, a sua história, a sua morte e ressurreição registrados na Sagrada Escritura, na Escritura inspirada por Deus, e isso sim terá o poder de transformar o coração da pessoa. Ok, outro. A Bíblia é a palavra de Deus, havendo coesão entre ela e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que soprou as Escrituras. As Escrituras são inspiradas por Deus. Então, Calvino dá muita ênfase à Escritura também como autoridade final. É a marca dos reformadores. A Escritura é a autoridade final. Hoje em dia, as Escrituras estão sendo abandonadas. Como? De uma forma sutil. Tão sutil quanto foi a Igreja Católica na Idade Média. Como é que a Igreja Católica na Idade Média abandonou as Escrituras? Através de uma interpretação falsa. Diziam o seguinte, olha, quem pode interpretar a Bíblia é só a Igreja Católica, só. Então, quando a Igreja Católica tinha uma prática que a Bíblia condenava, eles pegavam o texto bíblico que condenava aquela prática e interpretavam a maneira deles. Aí alguém dizia, mas o texto diz o contrário disso. Não, você tem que respeitar a interpretação da igreja, que tem a autoridade de Deus para interpretar esse texto. Então, esse tipo de interpretação anulava a autoridade bíblica, a Bíblia desaparecia. As pessoas falavam, eu respeito a Bíblia, mas era só conversa para boi dormir. Hoje em dia está acontecendo a mesma coisa, com uma diferença. Nós não temos uma igreja católica fazendo isso, nós temos milhões de cabeças fazendo isso. Então você chega para alguém hoje e fala assim, olha, o que você está fazendo é errado. Então o pastor Cleiton se aproxima de um membro da igreja e fala assim, olha, essa sua prática a Bíblia condena. E a pessoa fala, mas onde ela condena? O pastor Cleiton mostra, ela condena aqui nesse texto. A pessoa fala o quê? Pastor, a minha interpretação desse texto é diferente. Cada um tem a sua interpretação. E sabe o que dizem? Dizem o seguinte, a Bíblia tem várias interpretações. Mentira, tem uma só. Tem uma só. Porque a Bíblia foi inspirada por uma mente só, que é a mente de Deus. E Deus não é um esquizofrênico que escreve coisas com triplo sentido. Não. Há passagens difíceis.
Mas dizer que há passagens com muitas interpretações, negativo, é uma interpretação só. Mas a pessoa fala, tem muitas interpretações e eu não concordo com a sua interpretação. Eu acho que esse texto não está dizendo isso. E a pessoa então esvazia a Bíblia da sua autoridade. Então estamos numa época pior do que a época do catolicismo. Porque na época do catolicismo era a Igreja Católica que fazia isso, era uma cabeça fazendo isso, o Papa. Agora, é todo mundo fazendo isso. Então a Bíblia está sendo abandonada. A pessoa com a Bíblia debaixo do braço, mas não respeita a Bíblia. Por quê? Porque ela fala, naquilo que a Bíblia me condena, eu interpreto ela de outro jeito. Se ela me condenar em alguma coisa, eu interpreto de outro jeito. E aí, você vê casamento de homossexual. Você mostra, olha que a Bíblia condena esse tipo de prática. Não, mas essa interpretação eu não acolho. Eu acho que aqui, na realidade, Paulo está falando do homossexualismo pagão. Homossexualismo cristão pode. Mas o que é isso, homossexualismo cristão? Você ficou louco? Não, é a minha interpretação. Você tem a sua, eu tenho a minha, e eu sou crente, e vou para a igreja, e vou com meu namorado. E vai. O que é isso? A pessoa faz uma pirueta, dá uma pirueta hermenêutica exegética, faz o que bem entende. Então a Bíblia está sendo desrespeitada. Então nós temos que voltar às nossas origens. Nós temos que voltar ao modelo calvinista, ao modelo protestante, ao modelo reformado, dizendo, olha, a palavra de Deus, ela diz o que ela diz. E nós temos que escutar o que ela diz, como ela diz. Eu não posso pegar o texto e dizer o que eu quero que ele diga. E transformar o que ele fala naquilo que eu quero ouvir. Eu não posso fazer isso. Ainda que seja difícil alguma coisa, ainda que a nossa cultura rejeite vários valores bíblicos, eu tenho que ser honesto e dizer, olha, esse texto realmente condena isso. Condena. É difícil? Mas o texto diz isso. A questão agora é se eu vou obedecer ou não, mas que o texto diz isso, diz. E ele é autoridade. Nós temos que voltar para isso. A palavra de Deus ter valor para nós como ela é. E não a gente ficar atribuindo a ela sentidos que nunca foram sonhados por ninguém que a escreveu. Muito bem. Outra coisa importante aqui, nós temos que voltar para isso também. Está havendo hoje em dia um abandono disso. Os crentes não têm mais temor de Deus. Deus se tornou um deusinho pequeno, um deusinho que cabe no bolso. Veja, Deus governa todas as coisas. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Paulo, é o Deus de Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Ele governa, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele reina soberano. Ele dá e ele tira. Ele mata e dá vida. Ele cria o cego. Ele cria o ouvido do surdo. Ele cria o aleijado. Ele dá a riqueza e dá a pobreza. Ele dá a miséria e dá a fartura. Ele governa tudo. Esse é o Deus bíblico. Não é um Deus que você põe na parede. Esse Deus que criaram atualmente aí. Coloque Deus na parede. O que é isso? Que Deus é esse que você põe na parede? Nem meu pai eu ponho na parede. Eu não tenho coragem de colocar um policial na parede. Não sou louco. Eu não tenho coragem de chegar num tribunal e colocar um juiz humano na parede. Como eu posso comparecer diante do Criador de toda a terra, aquele que fez as galáxias, aquele que domina o universo, é o dono, o Senhor de tudo, e colocar ele na parede? Não, nós temos que resgatar a visão de Deus que se perdeu, da sua grandeza, da sua majestade e mais, da sua incompreensibilidade. Nós temos que entender que não somos capazes de entender. Temos que entender que não somos capazes de entender. Porque Deus matou meu filho? Eu não sei. Mas Ele reina. Ele é soberano. Ele governa a humanidade. E tudo que Ele faz é certo, justo e bom. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que resgatar o coração de Jó. Jó era calvinista. Jó era calvinista. O Senhor deu e o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Ele reina, Ele reina. Eu não sei de nada, eu sou o verme, eu sou o pó. Ele é o meu Deus, eu sei que tudo que Ele faz é bom. Bendito seja o nome dEle. Nós temos que resgatar isso, irmãos. Eu não sei quem aqui costuma assistir programa de neopentecostal, esse bando de ladrão que está na televisão aí. Eu não sei quem faz isso, mas olha, fujam desses homens, fujam dessa gente que prega esse deusinho que você põe na parede. Há pastores que ensinam que você não deve mais orar, você deve determinar. Então eu virei Deus, eu determino. Sabe o que acontece? Deus olha para mim e Ele fala assim: filho meu que está na terra, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. É Deus que ora a oração do filho nosso. Inverteu. A oração diz o contrário. Pai nosso, que estás nos céus, o seu nome é santificado. Venha o teu reino, esse reino é ruim, venha o teu. E seja feita a tua vontade na terra e no céu. A tua vontade é santa, pura, justa e boa. E ela deve ser feita, eu não a entendo, mas ela deve ser feita. Nós temos que resgatar essa ideia de um Deus que governa todas as coisas, realizando o que decretou na eternidade. O seu decreto não muda, o seu decreto é santo, o seu decreto é imutável, e é imutável porque é perfeito. Se ele mudar, ou ele melhora, ou ele piora, e ele não pode melhorar porque é perfeito, e não pode piorar porque não há como tocar num decreto santo, perfeito, imutável, porque nasceu na mente de Deus, ele não pode piorar. Sua providência está por trás de todos os eventos. Ele pode usar causas secundárias para realizar seu plano, mas Ele os realiza. Deus fará toda a sua vontade, toda. Tudo que acontece no mundo, um fio de cabelo que cai por causa do seu domínio e do seu controle. Se Ele não quiser, o fio de cabelo não cai. Ele cuida dos pardais, ele faz, nenhum passarinho cai do seu ninho se ele não tiver providenciado essa queda. Deus controla tudo, e eu não consigo entender isso, mas é essa imensidão, essa insondabilidade de Deus que eu tenho que aprender. Eu não posso colocar o oceano num copinho de café, eu não posso colocar o oceano de Deus na minha mente, não posso fazer isso. Eu estava dizendo para minha filhinha mais nova, ela tem 7 anos agora, tinha 6 quando eu falei, você sabia que Deus conhece cada formiga que há no mundo, cada formiga, cada uma, e você sabia que Ele vê e comanda o movimento de cada perninha, de cada formiga que há no mundo? Como é que é? Cada movimento de cada perninha, de cada formiga que há no mundo, está debaixo da soberania e do controle de Deus. Ela não movimenta aquela perninha sem que Ele assim determine. Mas pai, eu não entendo. Então você aprendeu a maior lição da teologia, que Deus não cabe na nossa mente. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Isso é ser crente. Esse é o Deus dos crentes. Não é o deusinho que inventaram aí, não. Você fica lá batendo pé e exigindo e reivindicando, não é isso aí. Esse Papai Noel tolo, estúpido que criaram por aí. Não é esse o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus da sarça, é o Deus do Sinai, é o Deus do sepulcro, é o Deus da cruz. Esse é o nosso Deus. É o Deus que levanta mortos, controla as galáxias, chama as estrelas pelo seu nome. Esse controla as ondas do mar, os ventos. Nós não sabemos nada. Nós não conseguimos, e há pessoas aqui da área médica, e eu tenho certeza do que eu vou falar agora, nós não conseguimos explicar a nossa mão. Você consegue explicar a sua mão? Você não consegue explicar a sua mão.
toda a complexidade que há na sua mão, todo esse mecanismo, o modo como ele funciona, toda a sua estrutura, suas células, suas veiazinhas, nós não conseguimos compreender, divisar, entender a nossa mão. A nossa mão. E nós vamos entender a mão de Deus? Nós não podemos entender a mão de Deus. E esse é o Deus de Calvino. Cale-se diante dele toda a terra, curve-se diante dele. É o abismo da cruz, como dizia Agostinho, é o abismo da cruz. A mente de Deus é o abismo da cruz. Aquele que foi redimido pela cruz se vê diante desse abismo. Ó, profundidade de riqueza, eu não posso entender esse abismo. Mas é isso que gera em nós devoção. Quando eu venho na igreja, eu venho com temor. Eu sento nesse banco, eu estou diante do Criador de toda a terra, do Deus de toda a terra. E na hora que a sua palavra é aberta, eu tremo. Na hora que eu canto louvores a Ele, eu tremo. Eu estou adorando o Deus de toda a terra. Devo colocar guardas nos meus lábios, guardas na minha mente, porque estou adorando esse Deus, é o Deus verdadeiro. Isso tem que ser resgatado. Por que não há temor de Deus entre as pessoas? Porque Deus virou esse Papai Noel tolo, esse Papai Noel estúpido, que criaram por aí afora e que estão pregando aí dizendo que é o Deus da Bíblia, e não é. O Deus da Bíblia é este aqui, que nós mencionamos agora. Muito bem, na sequência. Olha só isso, olha só a bomba que é isso. Olha só. Ao decretar cada evento, olha só, olha como Calvino desse maluquinho, né? Ao decretar cada evento, Deus o fez de tal forma que não retirou a responsabilidade humana. E agora? A formiga morde alguém e ela é culpada porque mordeu. Claro que Deus não se ocupa de morder de formiga. Mas uma coisa é certa, tudo está sob seu decreto. Mas quando o seu decreto é realizado, inclusive no mal, quem praticou é culpado. A responsabilidade é de quem fez. Como é que se harmoniza isso? Não tem como harmonizar. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Tá? Se alguém descobrir até o final do culto, me conte, que nós temos aí então a resposta de 1000 anos de inquirição. Tá? Não há como entender isso. Mais de 1000 anos de reflexão teológica, não há como entender isso. Veja, por exemplo, em Atos no capítulo 4. Vou dar um exemplo para vocês. Em Atos no capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia. Veja aí. Veja um exemplo disso. Veja o versículo 23, eu vou ler aqui para vocês. Quando foram soltos, desculpe, versículo 23, do capítulo 4, Atos capítulo 4. Observem aqui, vejam aqui, como esse ensino de Calvino tem fundamento. Um dos textos é esse. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: olha a oração dos cristãos agora. Eles leram as Institutas e falaram isso aqui. Ou foi o contrário? Foi o contrário, né? Calvino leu isso aqui e escreveu as Institutas. Então veja. Olha aqui. Ó soberano. Ó como começa. Ó soberano. Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão?
Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. 27, presta atenção agora, olha, isso é uma oração. Essa oração é uma oração teológica, doutrinária. Olha o que eles vão dizer agora. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles fizeram isso? Fizeram. Isso foi mal ou foi bem? Foi o mal. Eles fizeram o mal, eles conspiraram, mataram Jesus. Versículo 28. Fizeram tudo o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Herodes e Pôncio Pilatos têm alguma culpa? Mas foi Deus quem determinou que fosse assim. E agora? Ou Deus não determinou? O texto fala que determinou. E Herodes, e não somente Herodes, mas também as outras autoridades são culpadas. Como nós harmonizamos isso? Não dá para harmonizar isso. Não dá para harmonizar. A realidade é essa. Deus decreta cada evento de tal forma que não retira a responsabilidade humana. As Escrituras, porém, não revelam como combinar essas duas realidades. Sabe o que alguns teólogos têm feito? Têm dito o seguinte: não, Deus não decreta. As coisas acontecem, ele não consegue, ele não tem poder para evitar isso. Destroem Deus. Destroem Deus. Quando o texto diz expressamente, eles mataram Jesus, cumprindo o decreto de Deus. Eles são culpados ou não? São culpados, mesmo estando decretado. Como harmonizar isso? Não sei. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Creio nisso. Creio que Deus decreta e creio que o homem é responsável. Como unir as duas coisas? Não tenho a menor ideia, não me pergunte. Quando acabar o culto, vocês vierem perguntar para mim: pastor, como é que é? Eu vou dizer: não sei. Então já adianto a resposta agora. E se alguém